Em 13 de novembro de 1992, na cidade de Alcácer, Valência, 3 adolescentes se preparavam para ir a uma festa. Seus nomes eram Miriam Garcia, Tony Gomes e Desirê Hernández. Elas tinham 14 e 15 anos. Elas saíram de casa e pegaram a estrada habitual em direção à cidade vizinha de Picassent, com a intenção de pedir carona, uma prática que, até então, era considerada segura na área rural de Valência. Elas jamais chegaram ao seu destino, um evento que marcou um divisor de águas definitivo na história contemporânea da Espanha. Seu desaparecimento e a subsequente e terrível descoberta não apenas alertaram a sociedade para a emergência de uma criminalidade de violência extrema, mas também expuseram falhas estruturais na investigação, na cadeia de custódia de provas e na ética da mídia. Essa convergência de fatores desencadeou uma onda de especulações e teorias que, 3 décadas depois, mantém viva a controvérsia e a demanda pública por justiça. A informação aqui apresentada baseia-se nos fatos comprovados pela investigação judicial, pelo julgamento subsequente e pela análise verificada dos autos públicos do caso. Contexto histórico e a quebra da confiança social. Para entender a magnitude do impacto de Alcácer, é necessário enquadrá-lo no contexto sociopolítico da época. 1992 foi o ano em que a Espanha se projetava para o mundo como um país moderno e seguro, sediando os Jogos Olímpicos de Barcelona e a Exposição Universal de Sevilha. Essa atmosfera de otimismo nacional contrastava dramaticamente com a barbárie que ocorreu no coração de uma pequena cidade valenciana. O crime estilhaçou a sensação de segurança coletiva, inoculando um medo profundo e generalizado na sociedade espanhola que afetou a criação e a liberdade de movimento dos menores. A tragédia de Alcácer se tornou um trauma nacional que redefiniu o conceito de violência e a desconfiança pública no sistema. A linha do tempo do desaparecimento, 75 dias de angústia nacional. A ansiedade começou na noite de 13 de novembro. Após a denúncia das famílias, a resposta policial inicial foi atípica para casos de menores ausentes, mas a situação logo se tornou mais grave. Dias se passaram sem qualquer rastro, e a polícia expandiu o raio de busca. Mobilização comunitária e esforços de busca. A impotência das famílias foi canalizada através de uma mobilização comunitária sem precedentes. Centenas de voluntários, juntamente com a Guarda Civil, Força Policial Nacional da Espanha, e a polícia local, participaram de buscas exaustivas, penteando a vasta geografia da região de La Ribera. Os pais enfrentaram a cruel tarefa de investigar por conta própria, distribuindo cartazes e apelando constantemente à mídia. O fenômeno da mídia, a crise da ética jornalística. A ascensão das redes de televisão privadas, em seu pico de influência, transformou a tragédia em um circo midiático. Certos programas de horário nobre dedicaram horas intermináveis à cobertura, com os pais das meninas como protagonistas, amplificando sua dor e suas demandas por justiça. Esse jornalismo invasivo e sensacionalista, que flertava com o mórbido, a especulação e a falta de respeito pela cadeia de custódia da informação, foi condenado por amplos setores da sociedade. A cobertura de Alcácer é estudada hoje como o exemplo mais claro da crise na ética jornalística na crônica criminal espanhola. A descoberta em 27 de janeiro e a cena do crime. Finalmente, em 27 de janeiro de 1993, a incerteza terminou com a confirmação da pior tragédia. 2 apicultores que foram às suas colmeias na área de La Romana, perto da represa de Tu, fizeram a terrível descoberta. Os corpos de Miriam, Tony e Desirê foram encontrados semi-enterrados em uma cova rudimentar, uma descoberta que paralisou a Espanha. A autópsia, relatórios forenses e críticas técnicas iniciais. A recuperação dos corpos e a subsequente autópsia judicial revelaram a natureza depravada e brutal do crime. Relatórios forenses confirmaram que as jovens foram submetidas a tortura, agressão sexual e assassinato por disparo. A investigação forense se concentra na coleta de vestígios biológicos, cabelos, fibras e as vestimentas que envolviam os corpos, incluindo um pedaço de carpete.
No entanto, a metodologia forense de 1993 e a gestão da cadeia de custódia dessas provas se tornariam, anos depois, a fonte das maiores controvérsias judiciais. A prova decisiva, o comprovante médico e a identificação da pista. A chave para o progresso da investigação veio de um erro inexplicável dos criminosos. Um pequeno comprovante médico do Hospital La Fe de Valência, embora fragmentado e sujo, foi recuperado e reconstruído pelos investigadores. O documento estava em nome de Henrique Anglès Martins, confirmando uma visita por sífilis. Essa descoberta fortuita permitiu à Guarda Civil focar sua investigação na residência dos Anglès em Catarroja, um avanço determinante na solução do caso. O contexto dos Anglès, perfil criminal e resposta policial. A família Anglès era conhecida pela polícia. Antônio Anglès, irmão de Henrique, possuía uma extensa ficha criminal, com antecedentes por violência, abuso e dependência de drogas. Na chegada da polícia à residência para inspeção, Antônio Anglès reagiu violentamente, pulando uma janela e escapando pelos telhados das casas adjacentes. A prisão de Miguel Ricarte e a base da narrativa judicial. Na residência, um amigo da família, Miguel Ricarte Tárrega, apelidado de El Rubio, o Loiro, foi preso. Após ser interrogado, Ricarte procedeu a confessar os fatos em detalhes, implicando a si mesmo e a Antônio Anglès como coautores. Embora Ricarte tenha se retratado dessa confissão durante o julgamento, sua declaração inicial, juntamente com o comprovante médico e as evidências físicas encontradas, cimentaram a versão oficial dos eventos. A fuga de Anglès, a investigação falha e a confusão. A busca por Antônio Anglès se tornou um desafio internacional e um ponto de crítica à coordenação policial. As autoridades demoraram a estabelecer um cerco eficaz, permitindo que Anglès se escondesse por dias. Ele foi finalmente rastreado até o porto de Valência, onde conseguiu embarcar clandestinamente no navio cargueiro City of Plymouth, com destino a Dublin. O mistério do City of Plymouth e relatos contraditórios. O relato do que aconteceu a bordo do cargueiro é confuso e repleto de testemunhos contraditórios. Relatos indicam que Anglès pode ter sido descoberto e confinado, mas conseguiu escapar ou foi jogado ao mar perto das costas da Irlanda ou de Portugal. A incapacidade das autoridades espanholas de interceptar o navio a tempo e rastrear Anglès com precisão foi vista como um erro grave. O paradeiro final de Antônio Anglès permanece um enigma que manteve o caso em aberto. O processo judicial de 1997, a acusação popular e o veredito. O julgamento foi realizado na Audiência Provincial de Valência, Tribunal Regional, em 1997, um processo que testou o sistema judicial. A complexidade se refletiu na participação de 3 partes ativas: o Ministério Público, Procuradoria, a defesa de Miguel Ricarte e a acusação popular, Private Prosecution, movida pela Associação Clara Campo Amor em nome do interesse público. O papel da acusação popular e a busca por mais envolvidos. O papel da acusação popular foi fundamental, pois esta parte se dedicou a investigar e a insistir em linhas de evidência que o Ministério Público e a Guarda Civil pareciam ter descartado, incluindo a possível existência de mais pessoas envolvidas. Esse papel ativo da sociedade civil no julgamento se tornou um elemento distintivo do caso Alcácer. A condenação de Miguel Ricarte e os detalhes do veredito. Após a apresentação das provas, o tribunal condenou Miguel Ricarte à pena máxima de 170 anos de prisão, considerando-o coautor dos crimes de sequestro, estupro e assassinato. A sentença baseou-se nas evidências físicas e na confissão inicial. O tribunal também nomeou Antônio Anglès como coautor e o principal autor material dos crimes. O desmantelamento da doutrina Parot e o impacto social. A execução da pena de Ricarte gerou o maior conflito legal. Apesar da sentença, Ricarte foi libertado em 2013, após cumprir apenas 21 anos. Essa libertação ocorreu como consequência de uma decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos que derrubou a doutrina Parot, um mecanismo legal anteriormente usado para limitar a redução de pena para criminosos condenados por delitos graves.
A libertação de Ricarte, em meio a grande alarme público, reabriu a ferida coletiva e demonstrou a vulnerabilidade do sistema penal. A luta contra a prescrição e o prazo de 2029. Antônio Anglès permanece foragido sob um mandado de prisão internacional, e seu caso criminal permanecerá ativo até, pelo menos, o ano de 2029. A lei estabelece um estatuto de limitações para crimes graves, e a proximidade dessa data impõe pressão constante sobre as autoridades para capturar o fugitivo antes que os crimes prescrevam e fiquem impunes. Essa contagem regressiva define o horizonte judicial do caso. Controvérsias técnicas persistentes, DNA e a cadeia de custódia. Apesar da condenação, o processo judicial está repleto de detalhes que nunca foram completamente resolvidos, alimentando a desconfiança pública. Os autos foram criticados pelo manuseio inicial das provas forenses. A polêmica do DNA não identificado e do cabelo longo. Um dos maiores debates se concentra nos perfis genéticos e fragmentos de cabelo encontrados que, segundo certas interpretações, não coincidiam nem com os condenados nem com as vítimas. A famosa evidência de um cabelo longo encontrado no carpete e outros vestígios biológicos não atribuídos se tornaram o foco da teoria da quarta pessoa. A alegada perda ou deterioração dessas provas cruciais impediu uma análise definitiva com a tecnologia posterior. A controvérsia sobre a negligência na custódia dessas evidências tem sido um motor constante da disputa. Teorias da conspiração e o legado sociomediático. A combinação da fuga de Anglès, as falhas na investigação e a existência de provas não atribuíveis alimentaram poderosas teorias que apontam para o envolvimento de indivíduos de alto nível no crime, sugerindo um acobertamento organizado. Essas teorias geraram um subgênero documental que questiona radicalmente a versão oficial. É essencial reiterar que essas hipóteses, apesar de seu grande interesse público e difusão, jamais foram comprovadas ou substanciadas pelo processo judicial. Sua durabilidade é um sintoma da profunda marca deixada pela tragédia e da desconfiança semeada no sistema. A investigação judicial em aberto e o impulso da tecnologia forense atual. O caso Alcácer permanece judicialmente vivo e ativo, principalmente na parte legal separada dedicada à busca de Anglès e na reanálise de provas. Nos últimos anos, impulsionado pelo interesse das acusações populares e pelos avanços tecnológicos na análise de DNA, o juiz de instrução ordenou a reabertura de certas linhas de investigação técnica. Aviso importante: a informação a seguir corresponde a dados de investigação recentes, especulações ou decisões judiciais pendentes. Esta informação não foi verificada ou confirmada por uma sentença judicial final. Reanálise de provas com tecnologia de DNA de ponta. O juiz de instrução ordenou repetidamente, mais recentemente nos últimos anos, a reanálise de restos e vestígios encontrados na cova e no veículo de Ricarte. O objetivo é cotejar qualquer perfil genético desconhecido com bases de dados criminais internacionais. Esta informação está pendente de resultados definitivos e não trouxe, até o momento, uma reviravolta radical para o caso. Anglès, vivo ou morto? A luta contra a prescrição. Recentemente, os familiares de Antônio Anglès solicitaram ao tribunal que o fugitivo fosse declarado morto. No entanto, em 2024, um tribunal negou este pedido, mantendo o mandado de prisão internacional ativo até a prescrição em 2029, garantindo que a busca permaneça vigente. Investigação da fuga e colaboração internacional. Linhas de inquérito relacionadas ao cargueiro City of Plymouth também foram reabertas, com cartas rogatórias internacionais emitidas para países como Irlanda e Portugal. O objetivo é obter novas declarações e revisar os depoimentos dos tripulantes do navio, buscando determinar se Anglès sobreviveu à sua evasão. Miguel Ricarte e o foco midiático após a libertação. Em 2022, o único condenado pelo crime voltou a ser notícia ao ser detido em Barcelona por sua suposta ligação com o tráfico de drogas em um chamado narcopiso, boca de fumo, retornando fugazmente ao foco da mídia. Conclusão: a ferida aberta e a dívida social.
O caso Alcácer é um trauma coletivo na memória recente da Espanha, um símbolo de crueldade e da frustração de uma justiça incompleta. É uma história que testou a ética da mídia e a confiança no sistema judicial. Apesar da condenação de Miguel Ricarte, a fuga de Antônio Anglès e a existência de enigmas pendentes significam que, para a sociedade e a justiça, o caso permanece uma ferida aberta. Enquanto os mandados de busca e as análises forenses permanecerem ativos, a esperança de uma verdade completa para Miriam, Tony e Desiré persiste como uma dívida pendente com a história. Se você valoriza análises objetivas e aprofundadas de crimes reais, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e deixe o seu like para apoiar nosso trabalho. Sua participação é fundamental. Deixe um comentário e junte-se à comunidade Misteria. No nosso próximo episódio de Misteria, vamos mergulhar em um dos erros judiciais mais notórios e dolorosos da história espanhola, o caso Juaninkoff. Falaremos sobre o desaparecimento e o assassinato brutal da jovem Rocío Juaninkoff em 1999, e como a pressão social e da mídia cegou a verdade. Descubra a história de Dolores Vázquez, a mulher condenada sem provas. E como apenas o poder inegável do DNA, após um segundo crime, conseguiu desmascarar o verdadeiro assassino e libertar uma vítima do sistema. Não perca, o caso Juaninkoff, a condenação da inocência, no próximo Misteria.